Luz, câmera, ação. É o seguinte, pessoal. Nos últimos dias, assunto sério. Nos últimos dias, nós estivemos diante de um caso muito grave, muito sério, muito complicado, da gente observar e conseguir dar um veredito. Provavelmente você sabe do que eu estou falando. Algo muito grave que aconteceu alguns dias atrás e que a grande mídia trouxe à tona, que é a mulher do avião e a criança. Caraca, o tanto que isso repercutiu. É absurdo. O tanto que a mulher que não quis ceder o lugar para uma criança, ela está no direito dela também, ela pagou, enfim, O tanto que isso repercutiu nos últimos dias. Eu vi várias vezes no Instagram isso aparecendo, a mulher do avião. E hoje ela conta com quase 2 milhões de seguidores nas suas redes sociais, fazendo propaganda para muitas empresas grandes. Enfim, esse é o tema do vídeo de hoje. A mulher do avião e a superficialidade. A mulher do avião e a superficialidade contemporânea. É uma tragédia. É uma verdadeira tragédia, algo desse tipo tomar uma proporção desse tamanho. Isso não era nem para ter saído no jornal local. Imagina ir parar no Fantástico. Imagina ir parar no Fantástico com uma notícia dessa. Hoje eu vi a mulher que filmou chorando no Fantástico, foi pedir desculpa. Olha, a gente vive num mundo onde tem uma ascensão muito rápida dessas coisas banais, desses besteróis, dessas coisas assim que não mereciam um segundo da nossa atenção. Aqui a gente tem um ponto, o ponto de que a gente, quando eu falo a gente, eu me refiro a todo mundo que está envolvido nessa história. Quem está comentando, quem está publicando, quem está investigando, quem está indo lá ver o que aconteceu. A gente sabe dessas coisas porque aparece pra gente. Passou no Fantástico. Então assim, tá na grande mídia, tá em massa espalhado por aí. Mas o fato é o seguinte: hoje a gente vive numa sociedade totalmente supérflua. Numa sociedade totalmente preocupado com as coisas mais baixas. A pergunta é: por quê? Por que um caso desse tomou tanta proporção? Porque as pessoas estão preocupadas não com aquilo que interessa no sentido superior, com o sentido metafísico, com aquela pergunta que todos nós devemos responder, buscar responder: quem sou eu, de onde eu vim e para onde eu vou? Não há mais preocupação com essas coisas. Agora há, em massa, uma preocupação com as coisas mais baixas. Hoje eu vi uma publicação, tinha 10 mil comentários, mais de 10 mil comentários nessa publicação, que era justamente falando a mulher que filmou se justificando porque que ela filmou e pedindo perdão e chorando e etc. E eu fui ler os comentários. E os comentários eram assim, no vídeo, no pedido de desculpa, a mulher fala: eu queria pedir desculpa para mim, e chorando, se lamentando. E os comentários eram assim: desculpa para mim, entre aspas, desculpa para mim. E mais uma série de comentários ofendendo a mulher, uns defendendo a mulher, e etc.
O fato é que a gente está perdido. Está todo mundo perdido, preocupando com aquilo que não tem relevância nenhuma. Aqui, nesse caso que está acontecendo agora, dessa mulher, mostra porque o Brasil está em primeiro lugar, ou está liderando ali o topo. O Brasil está liderando o topo de país mais ansioso do mundo. O Brasil lidera o topo de país mais ansioso do mundo. Se não for o primeiro, se eu não me engano, é o primeiro país mais ansioso e depressivo do mundo. Ou quinto mais depressivo. Enfim, está no topo. Justamente por isso. Porque quando é tirado do homem, não é que quando é tirado, mas é quando o homem ele troca o lugar onde ele deveria depositar o seu coração, onde ele perde do horizonte do seu olhar aquilo que importa, onde o homem não olha mais para cima, mas olha para baixo. Acontece isso. Acontece uma pressão na vida do homem que gera ansiedade, que gera depressão, porque o homem não consegue mais lidar com aquilo que realmente importa. O ser humano ele não consegue mais ter a paciência necessária para criar o seu filho, ou ter uma disposição real ao sacrifício para fazer com que o seu casamento possa valer a pena, ou até mesmo se entregar de algum modo a essas coisas que de fato importam. Nós perdemos esse olhar para aquilo que importa. Nós perdemos essa capacidade de olhar para cima e estamos vivendo como porcos, em corpo de homem, em corpo de ser humano, mas com espírito de porco. Porque o porco, ele é um animal que vive na lama. O porco é um animal que não consegue, que não tem pescoço, ele não tem a mobilidade do pescoço para levantar o pescoço, para levantar a cabeça e erguer o seu olhar para cima. O porco, ele é condicionado a olhar para baixo. Ele é um animal imundo. E ele não consegue olhar para cima. E nós estamos aqui. Vocês que fomentam, as pessoas que fomentam esses vídeos, com discurso de ódio, apoiando um lado, xingando o outro lado, essas pessoas que estão com espírito de porco, estão em corpo de homem, elas têm forma de homem, mas o espírito delas são espíritos de porco. Elas não conseguem mais olhar para cima, elas não conseguem olhar para aquilo que transcende. Agora elas olham somente para baixo. Elas olham somente para aquilo que não tem importância nenhuma, que não tem relevância nenhuma, e elas fazem com que essas coisas, de algum modo, tenham relevância. Veja só, em um surto, em um modismo, a mulher ganhou quase 2 milhões de seguidores. É um absurdo. Isso em questão de menos de uma semana, a mulher ganhou quase 2 milhões de seguidores. Isso não é um problema algum. O fato é o motivo pelo qual ela ganhou esses 2 milhões de seguidores. O mesmo acontece com os participantes de reality show que entram e logo já estão com 500 mil de seguidores. Volto a dizer o que eu disse no começo. Isso justifica porque o Brasil lidera o topo de doenças mentais, como ansiedade e depressão, no mundo. Pega todos os países do mundo e vê quem são os mais depressivos, os mais ansiosos. É o povo brasileiro. Porque aqui há um interesse muito maior na vida do outro, e não é um interesse na vida do outro, não é um interesse bom. Não é um interesse de quem, olha, eu preciso ajudar aquela pessoa, mas é um interesse de curiosidade. O que essa pessoa está fazendo?
Olha o que fulano fez, olha o que ciclano fez, olha o que ele está fazendo. Está tudo errado. O que gera uma fofoca, o que gera uma inveja, e só vai descendo, né? Então tudo puxa para baixo. Eu quero convidar vocês a não entrarem nesse time, que fica alimentando essas coisas ridículas na internet, a não alimentar esse time que fica caçando coisa para comentar, ou a vida de alguém para comentar. Primeiro, que vai fazer de você um fofoqueiro se a vida da pessoa tiver uma desgraça. Segundo, que vai fazer de você um invejoso se a vida da pessoa estiver muito boa. De um lado, bem, você vai tentar diminuir quem está lá em cima. Se a vida da pessoa tiver uma miséria, uma desgraça, você vai espalhar para todo mundo. Se você é do tipo que fica alimentando isso, deixa eu ver o que aconteceu com a vida de fulano, de ciclano, de beltrano. Se a vida da pessoa está muito boa, vai fazer com que você sinta inveja dessa pessoa. Tá? Então, não alimente essa curiosidade da vida de ciclano, de beltrano. Não alimente esse tipo de coisa. Não tenha um espírito de porco. Tenha um corpo de homem, forma de homem, mas tenha um espírito também de homem. Coloquem o seu coração, o coração de vocês no lugar certo. Voltem os olhares de vocês para o lugar certo, para aquilo que de fato importa. Esse exemplo desse vídeo dessa moça do avião, ele mostra o quanto a sociedade, o quanto o brasileiro está à toa, sem o que fazer, sem preocupações com a própria vida. Eu vejo isso, eu vi isso e foi o que eu pensei, cara, tem muita gente à toa, tá todo mundo à toa. Não é possível que uma pessoa que trabalha, que uma pessoa que é casada, que uma pessoa que quer construir uma família, que uma pessoa que estuda, etc, tá aqui comentando alguma coisa. Você não vê um comentário relevante nesses vídeos, nesses posts, você não vê nada relevante. É só gente xingando gente, criticando, falando mal, tomando partido de um lado. Ela tá certa, ela tá errada, o menino, a mãe tem que controlar o menino tem deficiência, e aparece mentira. Cara, pouco importa o que tem ali. O fato é que isso não deveria nem ter aparecido no jornal local. Imagina para ter tomado toda a mídia. É um absurdo. O pessoal da mídia também tá à toa. Fantástico também já foi pro caralho. Não traz mais informação relevante. Já virou tudo uma porcaria. Jornal Nacional virou uma porcaria. Virou tudo uma porcaria. Não acompanhe esse tipo de coisa. Voltem a vida de vocês para aquilo que importa. Seu filho está bem? Está sendo educado bem? Sua esposa está bem? Está agradando a sua esposa? Seu marido está bem? Você está agradando o seu marido? Como é que estão os estudos? Como é que está o concurso que você falou que ia passar? Como é que está? E nessas coisas a gente tem que prestar atenção. Para onde a sua alma, para onde o seu espírito está caminhando? Para onde você está indo? São essas coisas que a gente deve prestar atenção. E não nessa porcaria que surge na internet. E essa não é a primeira bobagem que aparece, que a mulher ganha milhões de seguidores. Não vai ser a segunda, não vai ser a última e vai aparecer mais. Eu só não quero que vocês deem atenção para essas coisas, para que isso não tome tanto espaço quanto esse tomou. Se a mulher está certa, se a mulher está errada, é o poder do não, o poder da decisão, cara, que se dane. No fundo, esse vídeo não tem nada para ensinar para ninguém. Tá todo mundo ficando maluco por conta desse tipo de coisa, tomando partido de uma coisa totalmente superficial, comentando numa coisa que é totalmente superficial.
Você sabe, o ser humano, ele quer ter domínio sobre as coisas. Ele quer ter o controle de algo. Aí ele não tem capaz de dominar a própria vida. Ele não tem a capacidade de controlar o próprio estômago. Ele não tem a capacidade de controlar a própria língua. Não tem a capacidade de controlar o próprio órgão genital. Entende? Ele não tem a capacidade de controlar esses impulsos que saem de dentro dele. E o que ele faz? Ele abre mão disso para poder controlar a vida dos outros, para poder dominar a vida dos outros. E como é que ele faz isso? Vai lá na internet. Nossa, mas fulano ficou rico, mas ficou desumilde. Nossa, mas fulano ficou forte, mas tá tomando bomba. Nossa, mas fulano casou, mas também, né? Tava na hora. Aí eles querem dominar a vida dos outros. Não conseguem dominar a própria vida, os próprios impulsos, as próprias emoções. E querem dominar a vida dos outros. E acaba numa decadência absurda. É uma decadência absurda o que acontece quando o homem larga a mão da temperança, solta a rédea da própria vida e quer guiar a vida dos outros. É uma decadência. Vai ser só ladeira abaixo. Então não façam mais isso. Não se preocupem desse ponto negativo com a vida dos outros. Como que se deve preocupar com a vida dos outros? Bem, você fica sabendo que alguém está passando por algum problema. O que você faz? Você reza por essa pessoa. Se tiver como ajudar de forma física, de forma material, você ajuda. Se não tiver, você não espalha para ninguém um problema dessa pessoa e reza por essa pessoa. É assim que se preocupa com a vida dos outros. Não é tentando dominar, não é tentando comentar lá, né? Não é assim que faz as coisas, não é assim que se vive uma vida digna. Então parem de dar audiência para esse tipo de coisa, de ficar pensando nesse tipo de coisa, e toque a vida de vocês de forma digna, tá? Para que quando chegar no dia da sua morte, você possa ter a certeza de que você viveu de forma séria, tá? Para que quando chegue o dia da sua morte, não passe na sua cabeça a possibilidade de se arrepender, porque você fez tudo que um ser humano digno tinha que fazer. Tá bom? Então é isso. E até o próximo vídeo.